Nina, tudo bom com você? A fim de retornarmos no nosso estudo do conteúdo relativo à língua portuguesa do primeiro ano, vamos fazer aqui rapidamente uma revisão desta parte da teoria da comunicação no que diz respeito tanto aos elementos da comunicação como às funções da linguagem. Lembrando que esse conteúdo na próxima semana será cobrado em uma avaliação, ok? Então vamos lá. A gente começa com o que é comunicar. Nós temos esses elementos essenciais do processo de comunicação. Então o que é o processo de comunicação? É quando alguém que fala ou escreve produz uma mensagem, um texto, a partir de um determinado conjunto de elementos, o conjunto de códigos. Então, quando esse produtor da mensagem manipula uma série de códigos, uma série de elementos para construir assim a sua mensagem. Essa mensagem, por meio de um canal, por meio de uma forma, ele sai do emissor e chega a esse receptor, e essa mensagem, esse texto vai estar sempre falando sobre alguma coisa. Então, o processo comunicativo, a gente vai ter um emissor ou locutor que utiliza um determinado código para produzir o seu texto. Esse texto está concretizado em um determinado código, e esse texto que foi concretizado num determinado código sai do emissor e chega ao receptor por meio de um canal físico, e esta mensagem ela sempre vai versar, sempre vai falar sobre um determinado assunto. Então, definindo assim o processo de comunicação, a gente consegue daí depreender os 6 elementos da comunicação, que é o emissor ou locutor, receptor ou recebedor ou interlocutor, né? Porque o receptor nunca é só um receptor, ele também é locutor, ele também fala, né? Ele também participa do processo de comunicação, então ele pode ser visto como um interlocutor. Nós temos a mensagem, que é o texto em si que está sendo produzido. Nós temos o referente, que é o assunto, que é o contexto, que é sobre o que se fala. E o código é a língua, o idioma, ou enfim, são estes símbolos que nós utilizamos, que o emissor, na verdade, utiliza para produzir o seu texto. E o canal, que pode ser tanto natural como tecnológico, é o meio físico por onde a mensagem sai do emissor e chega ao receptor. Então, se a gente tivesse que pensar nos 6 elementos da comunicação neste momento de interação que nós estamos tendo agora, o emissor, no caso, seria eu, o receptor, você que recebe essa minha mensagem. A mensagem é exatamente isso que eu estou dizendo. Exatamente isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, a minha mensagem é, por exemplo, a minha mensagem é, ok? É exatamente o que é dito, é o texto em si. O referente é sobre o que está sendo dito. No caso aqui, o nosso referente são os elementos essenciais no processo de comunicação. O código, que são os símbolos que nós utilizamos, que eu utilizo para produzir esse meu texto, é a língua portuguesa, né, o nosso idioma. E o canal, no caso, são os computadores de vocês, os celulares, enfim. É o meio por meio do qual, é o meio através do qual a minha mensagem chega até vocês, ok? Aqui nós temos um exemplo de uma tirinha que, a partir dessa tirinha, a gente consegue também entender os 6 elementos da comunicação. Nós temos aqui, ó, uma tirinha do Agar, que é esse viking,
E aí uma senhora fala com a esposa do Agar, a Helga. Helga, qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa? Aí a Helga responde, horizontal. Nessa tirinha nós temos o locutor na primeira tira, né? No primeiro quadrinho. O locutor é a amiga da Helga, o interlocutor ou receptor é a Helga. A mensagem é essa. Helga, qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa? Essa é a mensagem. O referente é sobre o que a mensagem está falando, a colaboração de Agar nos serviços domésticos, o código aqui é a língua portuguesa, e nesse caso da tirinha, né, imaginando que o processo comunicativo está realmente acontecendo de modo falado, nós temos como canal o ar atmosférico, né, porque o ar é o meio físico através do qual os sons eles se propagam. Então, em um processo de comunicação oral, o canal será sempre o ar atmosférico. Agora, se a gente pensar na tirinha em si, não no processo comunicativo dentro ali da tirinha, né? Mas se a gente pensar neste gênero discursivo que é a tirinha, o locutor vai ser o Chris Brown, que escreveu a tirinha, o interlocutor seríamos nós, a mensagem é exatamente o que está escrito, Helga, qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa, horizontal, não é essa a mensagem. O referente vai ser realmente vai ser a mesma coisa, a colaboração de Agar nos serviços domésticos. O código também continua sendo a língua portuguesa. E nesse caso, o canal vai ser o computador, porque é através do computador que a gente tem acesso a esta mensagem. Ok? Aí aqui tem apenas uma definição do que é ruído. Ruído é tudo aquilo que acontece no processo comunicativo que dificulta o entendimento da mensagem por parte do interlocutor, do receptor. Ok, aqui tem esse quadro esquemático sobre o processo comunicativo. Nós temos o emissor, que é quem fala. Ele vai falar o texto em si, ou seja, a mensagem. O receptor é quem escuta. O referente ao assunto, é sobre o que se fala. O código são os símbolos, né, os signos utilizados, no caso, o idioma utilizado. O canal é um meio utilizado para se comunicar, né? Então, aqui este quadro ele resume bem e deixa bem claro qual é o papel de cada um dos elementos da comunicação no processo comunicativo. Ok? Então, acho que está bem claro, né? Nós temos 6 elementos da comunicação: alguém que produz a mensagem em si, alguém que recebe a mensagem, um assunto sobre essa mensagem, o código a partir do qual essa mensagem é produzida e o meio através do qual a mensagem sai do emissor e chega ao seu receptor. Pois bem, agora vamos às funções da linguagem. E aí fica muito fácil a gente entender que, se são 6 elementos da comunicação, também serão 6 funções da linguagem. Cada função vai estar diretamente relacionada a um dos elementos da comunicação. Então, dependendo de qual é o foco que é dado naquele processo comunicativo, nós teremos uma função da linguagem específica. Se o foco tiver no emissor é um, no receptor é outro, na mensagem é outro, no referente é outro, no código é outro e no canal é outro. Ok? Então, 6 elementos da comunicação, 6 funções da linguagem, a depender do foco que é dado naquele processo comunicativo. A linguagem desempenha determinada função de acordo com a ênfase que se queira dar a cada um dos componentes do ato de comunicação, como eu disse.
Desse modo, assim como são 6 os componentes do ato de comunicação, 6 são as funções que a linguagem pode assumir. E quais são essas funções? Nós temos a função emotiva, foco no emissor, conativa, foco no receptor, referencial, foco no referente, metalinguística, foco no código, fática, foco no canal e poética, foco na mensagem. Aqui, então, tudo aquilo que eu disse em forma de um quadro. ênfase no fator referente determina a função da linguagem, função referencial. Foco no emissor determina função emotiva. ênfase no receptor determina função conativa. ênfase no canal determina função fática. ênfase na mensagem determina função poética. ênfase no código determina a função metalinguística. Função emotiva. Então, nós temos aqui um poema do Mário Quintana, chamado Autorretrato. E aí nós temos: no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco pouco a pouco minha eterna semelhança. No final, que me restará? Um desenho de criança, corrigido por um louco. Então aqui nós temos a função emotiva. É claro que nós temos a função poética aqui também, como nós vamos ver. Mas predomina a função emotiva porque o foco está no emissor, em quem fala. Ele está falando dele. No retrato que me faço. Às vezes me pinto, às vezes me pinto novamente. Às vezes me pinto de coisas de que nem tenho, ou seja, o verbo aí na primeira pessoa, no caso do singular. Verbos em primeira pessoa, pronomes em primeira pessoa, é sempre o foco em quem fala, função emotiva. Na função emotiva, observe que esse texto está centrado na expressão dos sentimentos, emoções e opiniões de seu eu lírico. Eu lírico é essa voz dentro do poema, dentro da poesia. Nas narrativas, nas prosas, nós temos o narrador. O eu lírico é, entre aspas, o narrador da poesia, né? Então, como o foco está centrado nas emissões e opiniões do eu lírico, é um texto em que se predomina a função emotiva. É um texto subjetivo, pessoal. Perceba que o destaque dado ao emissor é reforçado pela presença dos verbos e pronomes na primeira pessoa. Às vezes, me pinto nuvem. Os textos líricos que expressam o estado de alma do emissor exemplificam a função emotiva da linguagem. Então, quando o foco está em quem fala, função emotiva. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Temos esse rapaz falando: uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Repare, pronome em primeira pessoa, eu e o me, né? Tanto o pronome reto quanto o pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso reto, eu, pronome pessoal do caso oblíquo, o me. Nós temos os verbos em primeira pessoa, como venci, sou, consegui, né? Então, foco em quem fala. Embaixo nós temos um trecho de uma música do Jota Quest. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Então aqui nós temos verbos em primeira pessoa, né? Preciso, faço, pronomes em primeira pessoa, eu novamente, me e o eu novamente. E aqui nós temos um bilhete, né? Pai, mais um ano estou aqui comemorando o seu dia.
Você é o melhor e maior pai do mundo, apesar da distância, você sempre esteve comigo. Tenho grandes recordações da minha infância e agradeço a você por isso. Peço a Deus todos os dias que te ilumine e te dê muita saúde. Nunca esqueça que te amo muito. Beijos, Carlita. Nós temos então aqui verbos em primeira pessoa, né? Estou, tenho grandes recordações, peço a Deus todos os dias, e temos pronomes em primeira pessoa também, como Deus, nunca se esqueça, te amo muito. Então aqui não consegui encontrar nenhum pronome de primeira pessoa, mas os verbos estão em sua maioria em primeira pessoa. Existem alguns aqui, existem algumas partes deste bilhete em que o foco está no receptor, né? Você é o melhor, nunca se esqueça que eu te amo muito. Aqui o foco está no pai, em quem está recebendo. Entretanto, o que predomina neste bilhete é realmente a função emotiva, o foco em quem produz o bilhete, no caso, a Carlita. Funções da linguagem, agora a função conativa ou apelativa. É um outro nome para a função conativa quando centraliza-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, além de verbos no imperativo. Lembrando que os verbos no imperativo são aqueles verbos da ordem, do pedido, da súplica, né? A função da linguagem apelativa ou conativa é usada nos discursos, nos sermões e também nas propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Então nós temos aqui um exemplo, né, de meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor Todo-Onipotente, desçam sobre vocês. Então reparem, aqui nós temos um foco em quem ouve, em quem recebe a mensagem, né? Nós temos já começa com um vocativo, né, meu estimado povo, então já leva a atenção para quem ouve, que as bênçãos de Deus, Senhor Todo-Onipotente, desçam sobre vocês. Né? Então aí, ó, o verbo no imperativo aí, né? Desçam sobre vocês. E o uso também do pronome de tratamento, no caso, você não é um pronome pessoal, você é um pronome de tratamento. Mais uma vez, indicando que o foco é quem ouve a mensagem. Nós temos aqui algumas reproduções. O primeiro é uma campanha do Boticário, do Dia dos Namorados, né? Que faz essa brincadeira com o nome do perfume, que é casar, né? Mas é Q-U-A-S-A-R, mas a pronúncia é casar. Então, eles brincam como quer casar comigo, né? Então, neste Dia dos Namorados, dê um passo à frente. Né? Então, a gente tem tanto foco no receptor aí, em quer casar comigo, porque é uma pergunta que se faz para outra pessoa, quanto embaixo, neste Dia dos Namorados, dê um passo à frente. Então, esse verbo, o verbo dar aí, no imperativo, demonstrando que o foco é realmente quem ouve a mensagem. Do lado direito, nós temos uma propaganda da Escola de Idiomas IASIG, que diz: quem faz inglês faz mais sucesso. Invista em você. Faça IASIG. Nós temos aqui, principalmente na parte que está de verde, esse foco na função no receptor, tornando assim esse texto em que predomina a função conativa ou apelativa. Invista e faça, verbos no imperativo, e nós ainda temos o pronome de tratamento, mais uma vez o você. Aí. Embaixo, atenção, as extremidades desta placa podem cortar ou machucar a mão. Não passe a mão nas bordas. Né? Eu acredito aqui. Ó, e tenha cuidado com a ponte à frente, né? Então,
provavelmente foi um erro na hora que a pessoa produziu, né? Então seria as extremidades. Mas isso não vem em consideração agora. O que realmente importa é que esta placa ela foi produzida para que o foco fosse dado ao receptor, informando o que ele pode e não pode fazer, né? Então, não passe a mão na borda e tenha cuidado com a ponte à frente. E por fim, proibido colher flores, sujeito a multa, a apreensão e a passar vergonha. Então aqui a tia Odete disse que é proibido colher flores. Então essa mensagem aí, o foco é em quem está lendo, né? Para que essa pessoa não colha as flores, senão tia Odete pode te multar, apreender e fazer você passar vergonha. Ok? Então, essa aqui é a segunda função da linguagem, a função conativa ou apelativa, em que o foco é o receptor. Já vimos duas. Função emotiva, foco no emissor. Função conativa ou apelativa, foco no receptor. Aqui nós temos mais um exemplo de função conativa com a música do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, chamado Você. Você que tanto tempo faz, você que eu não conheço mais, você que um dia eu amei demais, você que ontem me sufocou de amor e de felicidade, hoje me sufoca de saudade. Então aqui mais uma vez, o foco em quem ouve, o foco em você. A função referencial foca no referente. Aqui nós temos um trecho da revista Super Interessante de março de 1999, em que é falado: cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. É verdade que o cravo da pele é um animal? Não é bem assim. O cravo é um poro entupido de gordura. Isso explica a dermatologista Teresa Macaron, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Só que algumas bactérias, como a Propionibacterium acne e até um parente das aranhas, o Demotex folliculorum, adoram morar dentro desses poros, onde encontram um ambiente ideal para procriar. Lá se instalam e fazem a sua casa, muitas vezes provocando uma irritação. A acne, que muita gente chama de espinha. É comum ter esses problemas depois da puberdade, quando os hormônios aumentam a oleosidade da pele. Aí nós temos um desenho, né, que simula um trecho da pele, para a gente entender como é que funciona aí as espinhas. O entupimento desastroso, que eles chamam. O cravo é um poro obstruído e cheio de gordura. Então, primeiro, a pele é recoberta por uma proteína chamada queratina, que a protege contra o ressecamento. Depois, às vezes, a queratina fecha a saída dos poros. A pontinha preta do cravo é resultado de uma reação de uma quantidade grande de proteína com o oxigênio do ar, né? Então a proteína ela oxida aí, então por isso que fica pretinho. Como a glândula sebácea continua produzindo gordura, essa vai se acumulando no poro. Então aí nós temos o cravo. Então reparem que neste trecho da revista Super Interessante, o foco é sobre o que está se falando. O foco é o assunto. A gente não tem uma preocupação grande nem com quem vai ler, nem com quem está escrevendo. A gente não tem uma grande preocupação com a produção do texto, não é um texto super bem pensado, em que as palavras elas são muito bem escolhidas. Isso não acontece como acontece nos poemas, acontece nas músicas, né? Em que há uma escolha, até mesmo do tamanho das palavras, até mesmo a sonoridade das palavras dentro de uma música e dentro de um poema. Isso tudo é pensado até mesmo para que haja uma cadência na música e que ocorra a rima. A gente não tem essa preocupação aqui. Aqui a preocupação é passar uma informação, é passar da forma mais clara possível as informações sobre aquele assunto. No caso, como que se desenvolve, como surge, como se desenvolve
uma espinha e um cravo, né? Então, a função referencial, o foco vai estar no assunto, né? Então, vai estar muito presente em jornais, revistas, livros didáticos e, inclusive, esta minha fala neste momento, essa aula que eu estou dando para vocês, o foco é no assunto, o foco é no referente, porque sobre o que eu estou falando é muito mais importante do que quem fala, quem ouve e a maneira como o texto é elaborado, é produzido. É claro que tudo isso é levado em consideração, mas o mais importante, o que se sobressai, é sobre o que nós estamos falando, né? É o assunto é que é importante, o tema é que é importante, o contexto sobre o que se fala que é importante, ou seja, o referente, ou seja, aquilo a que nós nos referimos é o mais importante, por isso nós temos a função referencial aqui. Observe que o objetivo do texto é simplesmente o de informar ao leitor com o máximo de clareza o que é o cravo da pele e como ele se constitui. A ênfase, portanto, é dada ao conteúdo, às informações. Os textos cuja linguagem tem função referencial são dotados de objetividade, uma vez que eles visam a informar, traduzir ou explicar fatos da realidade, ok? Então nós temos aqui mais alguns exemplos, ó. Jornais, nós temos esta imagem que provavelmente foi retirada de um livro de biologia ou de anatomia, alguma coisa da área da medicina, em que nós temos um coração, em que o foco aqui é passar esta informação da forma mais clara, objetiva e direta possível. E do lado nós temos também o mapa do Brasil, e nesse mapa do Brasil nós temos, inclusive, uma coisa que nós aprendemos lá no ensino fundamental que a gente não deve fazer, que é o quê? Pintar partes do mapa de azul. Lembra que a professora ou o professor sempre falava que azul é para rio, é para mar, né, para água. Mas aqui fizeram errado, estamos julgando sim, porque é isso que a gente faz de melhor. Mas o mais importante é que o foco de todos esses textos, né, nós temos um mapa, nós temos duas reportagens, nós temos uma imagem mostrando as partes do coração. O foco aqui é o assunto, é sobre o que nós estamos falando. Então, por isso, estes textos são exemplos de textos em que predominam a função referencial da linguagem. Então, nós já vimos três, né? Função emotiva, foco no emissor, função conativa ou apelativa, foco no receptor, e função referencial, que é o foco no referente, no assunto, no tema, no contexto, no sobre o que se fala. Função metalinguística. Função metalinguística, o foco vai estar no código, ou seja, vai estar nos símbolos que nós utilizamos para realizar aquele processo comunicativo. Resolver um problema de entendimento linguístico, esclarecer elementos precisos do código e emprega-se a linguagem para a explicação da própria linguagem. De todas essas, as mais importantes, a primeira e a última. Centrado no código, então a primeira coisa que a gente precisa saber é que a função metalinguística é o código falando dele mesmo. E aí, por isso, nós temos esse último, emprega-se a linguagem para a explicação da própria linguagem. Então, a função metalinguística é quando o código fala dele mesmo. Então, exemplos. Um filme em que, neste filme, eles gravam um filme. Então, é o filme falando dele mesmo. Programas de televisão, como, por exemplo, o Vídeo Show, né? Que eu nem sei se existe mais, mas era um programa de televisão que falava sobre programas de televisão. Nós temos uma peça de teatro em que encena-se uma peça de teatro dentro da peça de teatro. Nós temos metalinguagem. Aí, o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Dentro do livro A Hora da Estrela, a Clarice cria um escritor, que é o Rodrigo S.M.,
E o Rodrigo SM escreve a história da Macabeia dentro do livro A Hora da Estrela. Então, na Hora da Estrela, nós temos um livro em que um homem escreve um livro. Então, é o código falando dele mesmo. Uma foto de alguém tirando uma foto. Também nós temos aí função metalinguística. E o exemplo mais claro é o dicionário. Porque o dicionário nós temos o quê? Palavras que são usadas para explicar o sentido das palavras. Exatamente. Então, o dicionário é metalinguístico. As aulas de língua portuguesa são metalinguísticas por excelência, porque eu utilizo o idioma língua portuguesa para explicar o que? A língua portuguesa. Então, a metalinguística é o código falando dele mesmo. Nós temos aqui um trecho do Machado de Assis, esse gênio da literatura mundial, né? Não só brasileira, ele é realmente um dos expoentes mais importantes da literatura mundial, ele é fenomenal e ele era negro, tá? Em alguns livros ele aparece meio branquinho assim, mas Machado de Assis era negro, tá bom? Não, não, não confundam não, porque às vezes eles embranquecem o Machado de Assis, mas ele era negro e esse gênio maravilhoso. E aí, num dos trechos do livro dele, ele fala: a leitora, que é minha amiga, e abriu este livro com o fim de descansar a cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-la às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida, eu mudo de rumo. Então aqui nós temos, dentro do livro, o Machado de Assis falando do livro, né? Nós temos, claro, aqui no finalzinho, ó, não faça isso, querida, eu mudo de rumo. Esse não faça isso, querida, neste trechinho, nós temos um exemplo de função conativa ou apelativa, foco no receptor. Eu mudo de rumo, foco no emissor. Entretanto, o que predomina aqui? Predomina a função metalinguística. Então, lembrem-se sempre disso. A gente não vai ter textos em que há uma função pura. Nós temos sempre a predominância de uma função sobre a outra. Ok? Na música, a função metalinguística está presente em quase toda a letra do compositor. Quando o código é o centro da mensagem, dizemos que está presente a função metalinguística, ou seja, nesse caso, a música fala da própria música. E aí um trecho é: eu só queria uma música para acabar com o silêncio que ficou entre nós dois. Então utiliza-se uma música para falar da música. Beleza? Função emotiva, foco no emissor. Conativa ou apelativa, foco no receptor. Função referencial, foco no referente. Função metalinguística, foco no código. Só faltam duas. Antes disso, nós temos um poema que fala do poema. Ó, que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é o poeta? Um homem que trabalha com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. Então, nós temos uma poesia falando dela mesma. Nós temos aqui mais alguns exemplos. Então, nós temos essa figura muito, muito famosa do Escher, né, que é uma mão desenhando ela mesma, né? Então é um desenho que se faz, é um desenho desenhando. Então é um código falando dele mesmo. Como os personagens de tirinhas fazem a barba. Então é como se ele pegasse o corretivo, né, tendo em vista que ele é um desenho, então ele pega um corretivo e passa na barba e apaga a barba, porque ele é um personagem de tirinha. Então é uma tirinha que fala sobre personagens de tirinha, metalinguística. Aqui nós temos: vou fazer uma metalinguagem. O Bujo tá fazendo. Aí ele quase. Aí pronto, aí ele mostra a tirinha. E a tirinha que ele mostra é exatamente a tirinha que nós temos aqui. Então é ele fazendo ele faz a tirinha que nós estamos vendo, dentro da tirinha que nós estamos vendo.
Então é realmente uma metalinguagem dentro de uma metalinguagem e assim sucessivamente. A função fática, agora, ela vai ter como foco o canal, né, que é esse meio físico, que é a forma como o emissor chega ao receptor e assim passa a sua mensagem estruturada nesse código. A função fática ocorre quando o emissor deseja verificar se o canal de comunicação está funcionando ou se ele está sendo compreendido pelas pessoas que o ouvem. Então nós temos aqui o alô, por exemplo, assim que você pega o telefone e você fala alô, o alô não significa nada. O alô só quer dizer que pode falar, né? Só estou testando o meio físico, só estou testando este canal por onde nós vamos falar. Nós temos o olá, nós temos o oi, nós temos o a, né? Muitas vezes o tudo bem é apenas uma função fática. Você fala oi, tudo bem? Você não quer mesmo saber se está tudo bem. Você está só testando ali o canal, vendo se as coisas estão funcionando para que nós possamos assim realmente começar a passar a nossa mensagem. Aí aqui nós temos mais alguns exemplos. E, por fim, nós temos a função poética. A função poética, o foco é na mensagem. Aqui, a gente não se importa tanto com o que está sendo dito. O mais importante é o como isso está sendo dito. O que importa é a mensagem, é o modo como essa mensagem se estrutura. Há uma preocupação com a estrutura da mensagem, enfatizada por meio das formas das palavras, da sonoridade, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades de combinações dos signos linguísticos, função comum em textos literários, publicitários e em letras de música, porque em todos esses casos nós temos uma preocupação muito grande com a maneira como essa mensagem é estruturada e é produzida. Aí nós temos esse trecho aí de um poema de Fernando Pessoa, que fala desse momento das navegações, né? Que os homens iam para descobrir novas terras, para conquistar novas terras, e muitos morriam, né? E aí o Fernando Pessoa produziu este belíssimo poema que fala: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que... E assim continua. Então repare que esta mensagem podia ter sido falada de uma maneira muito mais direta, objetiva, se o foco fosse passar apenas a mensagem. E aí a função seria a função referencial. Mas aqui não é o que se fala, mas como. Então há toda uma construção, uma escolha de palavras, a sonoridade das palavras, há uma seleção lexical muito grande aqui, justamente para passar todo esse efeito poético que o artista assim quis. Nós temos aqui mais alguns exemplos. Nós temos 3 exemplos de poemas concretos, né? O que é a poesia concreta? A poesia concreta é aquela que não apenas se preocupa com as palavras. Não apenas as palavras passam a mensagem, mas também a maneira como essas palavras estão dispostas no papel faz com que entenda-se ou possamos construir uma mensagem também a partir da disposição das palavras naquele papel. Então nós temos aqui a palavra lixo sendo produzido por várias palavras luxo. Então é do luxo ao lixo ou do lixo ao luxo. Nós temos esta poesia concreta, né? Nós temos este outro poema, né? Na tarde fria de julho,
Vou, cheiro o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha só que interessante. Aqui nós temos este poema que constrói a imagem de uma xícara de café a partir da maneira como as palavras estão dispostas. Os primeiros versos eles seriam essa fumaça, né, do café fumegante. E aí, aqui embaixo, e me pergunto já em prosa, né, em linha reta, como se realmente fosse em prosa. Existe, aí tem o travessão, quando fala, existe coisa mais gostosa? E o ponto de interrogação é essa asa da xícara. Então aqui nós temos, não é o que é dito, mas como é dito, a maneira como o texto ele é construído que vai interessar, porque o foco é o texto, o foco é a mensagem, por isso função poética. Esse texto do Milor Fernandes, nós temos: era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Então aqui este é o último verso do poema do Milor Fernandes. Nós temos esta sugestão de que a pessoa bebeu tanto que saiu trocando as pernas, que saiu cambaleando, e aí por isso que as palavras elas são escritas com as letras assim, meio embaralhadas, como quem bebeu demais. Nós temos este poema também, do Camões, que procura responder o que é o amor, né? A gente podia tentar responder de uma maneira direta, objetiva, com explicações de reações químicas e tudo mais, mas o Camões traz a seguinte explicação, que o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Então, realmente, olha como que é paradoxal, né? É fogo que arde, não se vê, é ferida que dói e não se sente. É impossível doer e não se sentir. É um contentamento descontente, então é uma felicidade triste. É uma dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos ama, nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, realmente, essa ideia de que o amor é realmente confuso, é paradoxal, é o sim e o não ao mesmo tempo, é o querer, é o não querer, e aí ele termina perguntando como pode este sentimento, sendo tão paradoxal, sendo tão contraditório, ainda assim encontrar nos corações humanos amizade, ou seja, os corações humanos ainda assim gostam, têm afinidade com esse sentimento, que é um sentimento tão contraditório e confuso e que nos balança, que nos põe de ponta cabeça, de acordo com este poema, obviamente. Mas o foco aqui é mostrar a maneira como Camões ele define o amor, que não é uma definição objetiva, como seria numa função, num texto de função referencial. Aqui é uma definição poética, porque há todo um trabalho com as palavras, com a escolha da ordem que elas vão aparecer, tem todo um trabalho na construção da própria mensagem, do próprio texto, né? E aqui nós temos o Monte Castelo, do Legião Urbana, que depois vocês podem ouvir, se assim quiserem, porque o Legião Urbana musicou esse texto do Luiz Vaz de Camões neste poema Monte Castelo, ok? E então, para a gente finalizar,
Nós temos funções da linguagem, a função emotiva, que é também chamada de expressiva, que eu não disse. O foco é no emissor. A linguagem expressiva, uso da primeira pessoa, adjetivos, foco no emissor. E também pronomes de primeira pessoa, não esqueça. Função apelativa ou conativa, o foco é no destinatário ou receptor. Nós temos os vocativos, tem um S a mais aí, mas é vocativos. Verbos no imperativo, que é aquele da ordem, verbos na segunda pessoa, pronomes de segunda pessoa também. Função referencial, o uso da terceira pessoa, né? Muito assim, essa ideia mais direta, objetiva, que o foco é no referente. Muito texto no sentido denotativo, ou seja, a gente não tem sentido figurado dentro da função referencial, porque é um texto objetivo, é um texto claro, a linguagem é clara, a linguagem é precisa, o foco é no contexto, no referente, né? A função fática tem como objetivo testar o canal, né? O foco é o canal, é o meio físico por meio do qual a mensagem sai do emissor e chega ao receptor. A função metalinguística, a linguagem que fala da própria linguagem, o foco está no código, né? Só lembrar do dicionário ou das aulas de língua portuguesa, que nós temos a língua portuguesa explicando ela mesma. E a função poética, nós temos a foco na mensagem em si. Há uma seleção vocabular, tem também uma presença de uma métrica de rimas, né? O uso do tamanho das palavras, da maneira como as palavras se constituem e se organizam. Há uma presença de figuras de linguagem, também muito mais do que na função referencial. E é isso. Como eu disse, foco na mensagem. Eu espero que essa revisão tenha ajudado você a esclarecer, a relembrar e a esclarecer ainda mais os conteúdos referentes a esta teoria, né, a teoria linguística, no que diz respeito aos 6 elementos da comunicação e as 6 funções da linguagem. Qualquer coisa, deixa uma pergunta no fórum dessa semana e a gente se encontra nas próximas aulas. Bons estudos!